pena cumprida no estrangeiro. Então, olha só, a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil, pelo mesmo crime, quando diversas. Ou nela é computada quando idênticas. O que acontece aqui, senhores? É lógico que a lei brasileira e as leis estrangeiras são diferentes. Prevêem penas diferentes, prevêem tipos penais diferentes. Mas vamos colocar que o brasileiro foi lá e cometeu um crime no estrangeiro. Perfeito? Foi preso, foi julgado, foi condenado. Vamos colocar que lá a pena para o furto é de 1 a 4 anos. Ele cometeu, foi condenado, etc. Volta para o Brasil, ou é remetido para o Brasil. Perfeito? Naqueles casos ali que nós falamos, do interesse de aplicar a lei brasileira. O Brasil vai verificar a sentença estrangeira e vai, não, lá a pena é a mesma daqui, é 1 a 4 anos. Se lá ele já cumpriu 1 ano, e aqui ele teria que cumprir 1 ano, então eu vou colocar ele em liberdade. A pena é diferente, então vai ter que ser feito um julgamento para a adequação daquela pena e a amortização do que ele já teria sofrido lá. Perfeito? Então isso aqui tem que ser analisado. O que não pode é, o cidadão cumpriu algum tipo de pena no estrangeiro, aí voltou para o Brasil, não, aquilo lá que você sofreu de prejuízo, é seu prejuízo para lá, agora você vai começar tudo de novo. Isso não pode. Perfeito? Então tem que ser ou atenuada ou computada. Artigo 9º. Eficácia da sentença estrangeira. Olha só, a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na mesma espécie as mesmas consequências, pode ser homologada para o Brasil, no Brasil. Então vejam bem, sentença estrangeira, gente, não tem jeito de chegar, o cidadão traz de lá a sentença, entrega para o Brasil e fala, eu tenho que cumprir essa sentença que me foi noticiada lá. Não, não é assim, né? O STJ, que é responsável por isso aqui, ele vai fazer uma análise da sentença. Se a sentença for a mesma, né? Se aqui ele teria a mesma sentença, se foram observados os pressupostos previstos nas nossas legislações, aí o STF vem aqui e homologa no Brasil. Sentença é a mesma, então você vai cumprir o que foi previsto lá, porque tem condição de homologar, homologa. Perfeito? Então, a sentença estrangeira por si só não pode simplesmente chegar aqui e já ser colocada em prática. Ela tem que ser homologada antes. Vejam bem, e aí nessa questão da homologação, nós temos que observar assim, aquela sentença que obriga o condenado à reparação de dano, à restituição e a outros efeitos civis, pode ser homologada? Pode. Sujeitar o condenado à medida de segurança? Pode? Pode. Mas qual que é a condição? Primeiro, para os efeitos previstos no inciso 1º, ou seja, a questão de efeitos civis, a reparação de dano, né, nesse caso, para ela ocorrer, a parte interessada tem que pedir, gente. Eu fui vítima de furto lá no estrangeiro. O cidadão vem para cumprir pena aqui. Perfeito? Eu quero a restituição do bem que ele me furtou. Eu que sou o interessado no bem, tenho que pedir formalmente para a justiça mandar que aquele fato aconteça, seja pago, seja reparado o dano, seja restituída a coisa. Ok? A linha B. Para os outros efeitos da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou na falta de tratado de requisição do ministro da Justiça. O que acontece? Tem países, gente, que já tem tratado entre eles de extradição. Isso quer dizer o seguinte, eu assino com o Chile, falando assim, se você me pedir extradição do seu nacional, eu extradito. Se eu te pedir extradição do brasileiro, você extradita. Então já tem um acordo firmado. Quando não tem esse acordo,
Aí depende do ministro da Justiça entrar no circuito e pedir para aquele país onde não tem um acordo a extradição. Mas por que, professor? Já que está falando tudo dessa questão do Brasil ter interesse em punir, em aplicar a lei, não seria o Brasil que vai lá e busca aquilo, ou outro país não estaria vinculado a mandar o nacional do Brasil? Não. Perfeito? Se o outro país bate o pé e fala que não vai extraditar, o Brasil, para ir lá buscar o cidadão, é guerra, gente. Perfeito? Então, extradição é uma regra de diplomacia, para não ter guerra. O Brasil pede a extradição, então o ministro da Justiça pede a extradição, pode ser que aquele país vá negar a extradição, como o Brasil também já fez isso. Ok? Vamos lá. Contagem de prazo. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, meses e ano pelo calendário comum. Vejam bem, senhores. É importantíssimo nós conseguirmos diferenciar o prazo processual do prazo penal. Aqui nós estamos falando do prazo penal. Se a gente for estudar as legislações processuais, o que acontece? Eu vou pegar um inquérito policial militar para fazer. Se eu peguei hoje, ele começa a contar a partir de amanhã, do primeiro dia útil. Não é isso? Agora vejam bem, e se eu estiver falando de prazo penal? Aí não, aí o prazo penal é computado no momento. Então, vejam bem, o cidadão foi recolhido, eu prendo o cidadão hoje. Que dia que é a prisão? Vamos colocar que o cidadão está condenado a cumprir 2 meses de prisão. Se eu prendi o cidadão hoje às 23 horas, hoje já é o primeiro dia. Não computa a partir do primeiro dia útil. Perfeito isso, senhores? Então, vamos lá. Cômputo do prazo penal inclui-se o dia do começo nesse cômputo. Isso tem que ser claro, tá certo? Prendi o cidadão hoje. Hoje já é um dia, independente da hora que eu prendê-lo. Então, vejam bem, olha aqui, contam-se dias, meses e anos. Não se contam horas. Frações de horas não se contam. Independente do dia que eu prender ele hoje, hoje já é o primeiro dia. Tá? Frações não computáveis nas penas. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações, olha lá, do dia, hora, minuto, segundo, isso nada. Fração de multa, na pena de multa, desprezam-se as frações de centavos. Não, o camarada tem que pagar uma multa de R$300 e 20 centavos. 20 centavos sai fora, é o R$300. As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Está falando o seguinte, senhores, o Código Penal, ele não se aplica só ao Código Penal. As regras gerais que aqui estão, por exemplo, o Código Penal traz regra de prescrição. Essa regra ela não vale só para os crimes do Código Penal. Outras leis que não trazem regra do Código, regra de prescrição, utilizam a regra geral que está no Código Penal de prescrição. Perfeito? Então, eu aproveito a regra geral que está prevista aqui como regras para as outras legislações especiais que não dispuserem daquela matéria. O que é crime tentado? O que é crime consumado? Já está aqui definido no Código Penal. Perfeito? Então, essa definição vai ser também levada a efeito para as outras leis que surgirem, penais.